Luanda acolheu a Conferência Nacional de Oração e o Cine Atlântico foi então o local onde se realizou esta grande conferência. O apóstolo Jó trouxe então uma palavra poderosa no encerramento desta atividade e neste vídeo você vai ver então algum trecho desta atividade. E se você gostou da ideia desse vídeo, deixa um like, subscreva se você ainda não for inscrito e ativa o sino das notificações e fica até o final, porque no final eu tenho um recado muito especial para você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo e que Deus abençoe. Lucas capítulo de número 18, versículo 1, nós lemos a parábola de uma mulher que todos nós aqui conhecemos. A mulher que nós conhecemos como a viúva. Produtores, fiquem mesmo atentos a trabalhar, intercessores, porque Deus pode estar a se mover enquanto estivermos a falar. Para que não tenhamos ninguém saindo daqui ferido. Queremos que saiam curados e não feridos. A Bíblia diz que existia uma mulher viúva que não havia mais ninguém para o ajudar. E a única pessoa, estamos a falar de Lucas 18, a única pessoa que ela pensou em bater a porta e pedir ajuda é um juiz, mas neste juiz existia lá um problema. E qual é o problema, apóstolo? O problema é que o juiz que a viúva vai pedir ajuda, diz a palavra que é um juiz que não respeitava Deus e nem tinha consideração pelos homens. Imagine você que tem um problema crítico e a única pessoa que existe para te ajudar é alguém que não respeita a Deus nem teme aos homens. A chance de você ser ajudado é muito pouco, porque ele é juiz, mas há um problema, é um juiz que não respeita os homens e nem respeita a Deus. Mas a Bíblia diz que essa mesma mulher, mesmo sabendo que aquele juiz não respeitava a Deus nem os homens, essa mulher foi para a porta da casa daquele juiz e começou a bater. Ela começou a bater e o juiz não acordava. E era de se esperar, porque o juiz não temia a Deus nem os homens. Mas ela continuou a bater a porta, até o momento que diz a palavra que o juiz falou consigo mesmo: se eu não me levantar para responder essa pobre viúva, ela não vai parar de me importunar. É melhor atendê-la agora e eu conseguir descansar as horas que me restam. Mas lembra-se que ele não temia Deus, nem respeitava os homens. Jesus se levantou e disse: se esta pobre viúva bateu a porta de um homem que não temia Deus e nem respeitava os homens e nem temia o Senhor, acordou para abrir a porta e atender a situação daquela mulher. Se este juiz que é mau, você entendeu? Se este juiz que é mau, que não respeita e não teme os homens, levantou da cama e disse: vou responder essa mulher. Não lhe respeito, mas o que ela está a fazer está a quebrar até os meus princípios de não respeitar. Jesus disse: quanto mais, quanto mais o vosso Pai não se levantará, apóstolo Eucana, quanto mais o vosso Pai não se levantará e não fará justiça pelos pastores, não, pelos apóstolos, não,
por aqueles que clamam por Ele de dia e de noite. Quanto mais o vosso Pai. Jesus queria ensinar para os discípulos: se homens maus sabem responder, imagina um Deus que não tem nada de maldade no seu coração. Por isso Jesus ensinou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A primeira coisa que você pode entender nesse versículo é que a oração para nós, oração para os filhos, não é um programa da igreja. A oração não é uma atividade que você marca. A oração não é um calendário especial. Por isso é que o crente ora com vontade, ora sem vontade, ora doente, ora saudável, ora com emprego, ora sem emprego. Porque para nós isto não é programa. E Jesus ensinou-lhes a parábola sobre o dever. Para nós não é um programa, para nós é um dever. Eu não oro porque quero. Aliás, na maior parte das vezes que oramos, nem tínhamos vontade de orar. Nós oramos porque é nosso dever. Jesus disse: você só tem duas opções. Ou você decide orar, ou você desmaia. Tem gente que pensa que a sua vida não está dando certo porque o país está mal. Não é o país, tua vida de oração está mal. Tem gente às vezes também que culpa a igreja que está. Não é a igreja que você está, é teu quarto que está vazio. Tem gente que culpa porque é a área que eu estou a trabalhar. Não é a área, querido. E alguns dizem: a razão de eu não ser elevado por Deus é porque eu estou com pessoas que não acreditam em mim, que não me respeitam. E você diz: de quando é que te disseram que Deus precisa de pessoas que te respeitam para te atender? A história diz tudo. O homem não respeitava Deus, nem os homens. Mas quando você tem uma vida de oração, até quem não te respeita, até quem não te considera, até quem não vai com a tua cara, até no lugar que todo mundo está a dar errado, Deus não precisa do favor dos homens para me responder. Se a minha oração chegou lá, se a minha oração chegou lá, é gente que não ora, pastor Aron, que procura lugares aonde são aceitos com maior facilidade. Uma das coisas que mais acontece na vida de quem ora é Deus lhe conectar com gente que não tem nada a ver. Deus te manda para um lugar que não tem nada a ver, para um povo que não tem nada a ver, para uma área que não tem nada a ver. E você diz: mas por que Deus me enviou aqui? Porque Deus é assim: quando você é o problema, Ele te envia para lugares que tem solução. Mas quando você é a solução, Ele te envia para os lugares que tem problema. Deixa eu falar para alguém: se Deus está te colocando no meio de muitos problemas, de muita treva, de muita escuridão, pois é, minha filha, te levantei como luz, para que através de ti a escuridão seja banida. Por isso acredito, irmão, eu respeito quem está a viajar para ir fazer a tua vida lá fora, mas eu entendi, há uma geração que foi levantada com problemas ou não em Angola. Fomos levantados para ser uma resposta para essa nação. Uns vão e outros. Quem te disse que a oração não te leva no palácio, pergunta para Daniel.
Quem te disse que corvo não alimenta, pergunta para Elias. Quem te disse que o sol não para, pergunta para Josué. Homens que oraram, desafiaram a ciência, desafiaram a geografia, desafiaram, porque a oração é uma ciência espiritual. Posso falar para alguém? Não vai te escandalizar, você está pronto? O sacerdócio das trevas começou em Gênesis. A serpente disse: é assim que Deus te disse: não comereis de toda a árvore que está no jardim. Disse: não. Deus disse: podemos comer de todas, menos daquela que é do conhecimento do bem e do mal, que está no meio. Disse Deus: não coma e nem toque nela. O diabo disse: não. Deus sabe que no dia que você comer, os teus olhos vão se abrir, e como Deus sereis conhecendo o bem e o mal. Como Deus sereis. Como Deus sereis. Capítulo 1 diz que eles foram criados como Deus, imagem e semelhança de Deus. Então eles já eram como Deus. Na verdade, essa proposta não era para torná-los como Deus, era para deixar de serem como Deus e serem como o diabo. Você sabe que ser como Deus nunca foi sonho da mulher. Adão e Eva nunca sonharam ser como Deus, porque o que você já é não pode ser mais teu sonho. Eu queria que alguém entendesse nessa noite. Você já não pode mais sonhar o que você já é, mas tem alguém que sonhou ser como Deus. Então o sonho de ser como Deus não é de Adão e Eva. Satanás, como não conseguiu concretizar seu sonho no céu, transferiu seu sonho para Adão e Eva. Por isso aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criaturas são. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele veio para que eram os seus, mas os seus não lhe receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para operar milagre, para profetizar, para cantar. Deu-lhes o poder para ser. A primeira coisa que você ganhou em Deus não é poder para fazer, é poder para. Então Satanás, não importa a minha condição física material, ser como ele já não é meu sonho, é minha realidade. Agar chegou no deserto com o menino, a água acabou. As pessoas que choram quando a água acaba são pessoas que não oram. Quando Agar estava no deserto, já não tinha água. Agar ficou distante da criança, pastor Sérgio. E Agar começou a chorar. Mas a Bíblia diz também, onde a criança estava, também estava a chorar. A mãe e a criança estavam a chorar, Jeque Mendonça. Mas a Bíblia diz que quando o anjo apareceu, não falou para a mãe: eu ouvi teu choro. Disse: eu ouvi o choro da criança. Por quê? Porque choro é oração de bebê. Maduros não choram. Maduros entram na presença do Pai, sentam com a realeza da Trindade. Diz: Pai, a tua palavra declara que tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se português não está saindo maduro, troca de idioma. Radele que parra cochatalaba. Elila barraque texadeleba. Eu não vou sair daqui. Apóstolo, já vamos encerrar para orar. Apóstolo, aonde é que está o sacerdócio das trevas? Em Gênesis. O diabo disse: se você comer, significa se você desobedecer a Deus, se você pecar, vai ter poder.
Você pegou? O sacerdote das trevas. O caminho do poder é pecado. Com o diabo você tem que pecar para ter poder. Esse é o sacerdote das trevas. Tem que falhar para dar certo. Jesus disse: não, vou vos revelar o verdadeiro sacerdócio. Quando quiserdes orar e quiserdes poder, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Não precisa pecar para ter poder. Eu vim pregar para uma geração de ministros aqui. Não precisamos pecar para ter poder. Em Deus, caminho do poder não é pecado. Por que eu tenho que me prostituir para prosperar? Sacerdócio das trevas. No nosso caminho não. No nosso sacerdócio não. Laradabaiá. Sede santo, como aquele que vos chamou é santo. Sem santidade ninguém verá. Lamentavelmente, permita-me lhe dizer, se você está a pecar para ter poder, não estás a falar com Deus. Deixa-vos testemunhar algo que eu vivi quando comecei o ministério. Algumas pessoas olharam para mim, e ainda ela vai lembrar dessa conversa. Algumas pessoas começaram a dizer: todo ministro que está a dar certo tem alguma coisa a mais. E alguém me disse: deixa ele trabalhar, ele está a pensar que só coração vai dar certo. Eu disse: estás mal. Primeiro é que oração não é só. Oração não é só. Se oração fosse só, não seria a abertura do ministério de Jesus e o fecho. Jesus começou a orar, terminou na cruz a orar. Eli, Eli, lama sabatani. Se até para nos salvar orou, quem te disse que a oração é só? Se você chegou até aqui é porque você está interessado no recado que eu tenho para você, e o recado é muito simples. Eu tenho o objetivo de crescer na plataforma e quero contar muito com o teu apoio, então quero pedir encarecidamente a você que se inscreva nesse canal, comente o que você achou da ministração e partilha isso com mais alguém. Que Deus rico e poderosamente lhe abençoe e até o próximo vídeo.